mercado imobiliário ganha vida. Meu nome é Daniele Fiore. E eu sou Erika Costa. Hoje estamos aqui com a Diandra, assessora de uma correspondente bancária, para falar com a gente um pouquinho mais sobre as tendências de financiamentos. Obrigada, Diandra, por aceitar esse convite especial para tirar as dúvidas. Nós recebemos muitas perguntas no nosso Instagram relacionados a financiamento, ao que vai vir de novo para esse mercado. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui participando de mais um Visão 360 e é uma honra estar aqui hoje para tirar as dúvidas aí dos nossos clientes queridos. Nós temos algumas perguntas que veio, inclusive via Instagram, o pessoal mandou ali para nós, ali, o que era mais interessante. Então, assim, dentro do financiamento, quais são os principais erros que o pessoal comete nesse primeiro momento? Bom, eu acho que o primeiro deles e um dos principais é a falta de planejamento. Porque às vezes a pessoa ela vai já direto visitar o imóvel e ela não se importa muito ali com a questão financeira, a questão de se organizar em relação para ver quanto é que vai ficar a entrada, a parcela, a taxa de juros. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim, para um cliente se programar, se organizar antes de fato, né, recorrer ao financiamento imobiliário. Eu acho que eles invertem a posição, né? O ideal seria fazer um planejamento primeiro, com entrada, ver a documentação, ver quanto que é a capacidade de financiamento, né, imobiliário, para depois, e normalmente eles fazem o contrário, eles escolhem o imóvel e depois vai ver quanto que aprova, quanto que libera de financiamento, quanto vai ficar a documentação, e acaba sendo frustrante, né, quando acontece isso. Porque daí acaba que a pessoa ela não tem noção, né, de quanto é que vai estar a taxa de juros, de quanto que ela vai ter que dar de entrada, então acaba realmente tendo um pouco de frustração nesse sentido, acaba não se organizando e tem aquele impacto quando vê que realmente não é o que talvez ela imaginava que seria, né? Normalmente a pessoa, ela tem assim, ela idealiza um valor de parcela e ela idealiza uma casa, ela idealiza o bairro, ela idealiza a quantidade de quartos. E pelo fato da pessoa não ter feito essa análise, não ter sido feita uma avaliação com antecedência, né? O que acontece? Acaba frustrando, porque daí a pessoa às vezes consegue aprovar o financiamento, mas não na parcela que ela gostaria. E se fica na parcela que ela gostaria, não libera o imóvel que ela estava almejando, estava sonhando, né? Então, eu acho que esse planejamento é crucial para a pessoa não ter frustrações depois, não ficar insatisfeita. Então, eu acho que nessa parte aí é bem importante a pessoa fazer o planejamento, né? Sim, e assim, a gente percebe que o mercado às vezes acaba se tornando um pouquinho instável. O que mudou de financiamento e quais foram ali as melhorias ali que a gente pode considerar dentro desses últimos anos? Que a gente às vezes vê muitas notícias na TV e todo mundo fica, meu Deus, é verdade, não é verdade? Então, o que mudou nesses últimos anos? Eu acho que a Caixa, né? A Caixa alterou muito as regras nos últimos anos e automaticamente isso afeta diretamente os contadores, né? Porque a Caixa mudou as regras, cota de financiamento, alterou também o teto do programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que isso aí também tem impactado bastante, né, nos financiamentos, né, Diandra? Sim, acaba tendo limites ali de valor do imóvel dependendo da região, então acaba que são várias possibilidades, então isso acaba dando uma confundida aí no pessoal que realmente não procura se aprofundar em como é que tá, porque a Caixa, ela tá sempre fazendo mudanças, né, então acho que é importante os nossos clientes estarem sempre à parte ali como é que tá, por conta da Caixa tá fazendo diariamente essas mudanças aí no setor de financiamento imobiliário, né. E com relação aos financiamentos na aprovação, você tem percebido que está mais exigente? Os bancos em si, não só a Caixa, mas os outros bancos têm sido mais exigentes com relação à aprovação de crédito? Sim, com certeza. E o que eu vejo bastante, o que a gente percebe, é questão ali de documentação. Antigamente não era necessário mandar tais documentos, aí acaba que com o orçamento da Caixa deu uma reduzida, então agora a Caixa fica mais criteriosa para quem que ela vai liberar o recurso, né? Então acho que nesse momento é importante aquele cliente que já tem relacionamento, então talvez é para esse cliente que a Caixa vai priorizar ali a liberação do recurso. E assim, dentro dessa liberação,
o que mais compromete a renda de um cliente na hora da aprovação caixa? Porque acho que os clientes têm muita dúvida com relação a isso. Financiamento, empréstimo, o que pode, o que não pode vir a comprometer nesse momento ali a questão de crédito e liberação. Eu acho que principalmente parcela de carro é algo que influencia bastante, né? Muito parcelamento em crediário também interfere, muitos parcelamentos em cartão de crédito ali, dependendo do valor, acaba interferindo bastante ali na liberação do recurso. E tem como a pessoa consultar, na verdade, né? A gente acaba percebendo que quando a gente fala do registrado para o cliente, na maioria das vezes eles nunca acessaram. E é assim, é uma forma, cada um acessa o seu, pelo CPF, pelo Gov, né? Então, assim, tem o passo a passo, é super simples, né? E ali tem todo o histórico da vida da pessoa. Quanto que ela tem no mês passado, no mês retrasado, há um ano atrás. Então, acho que de repente, se a pessoa está planejando fazer a compra do imóvel, vale a pena a pessoa se informar, tirar um extrato do registrado para saber o que está puxando no CPF, porque realmente não é que puxa tudo, mas todas as compras parceladas, se você mesmo falar, mas é só cartão de crédito, mas se você faz uma cozinha planejada no cartão de crédito em 10 vezes, vai puxar. Então, tem algumas coisas que falou que passou ali de 3, 4, vai puxar, sabe? Entra no comprometimento. Aí o que acontece? O banco, em vez de aprovar a parcela que a pessoa estava esperando, ele desconta um pouco da capacidade. Então a pessoa estava com planos, com a simulação, tudo programado para uma parcela de 1.800. E aí, de repente, aprova 1.400. Poxa, mas é 400 na parcela. Gente, 400 na parcela, num prazo de 420 meses, faz um estrago, dá uma diferença absurda na entrada. Então, vale a pena, assim, cuidar com relação a isso, ter esse controle, né, das contas, e tem como prever, tem como você analisar, olha, neste momento eu estou com o meu registrado muito sobrecarregado, é o meu cartão, então eu vou programar para daqui um tempo, e a avaliação dá para ser feita com antecedência, né, você consegue ter um correspondente, pedir essa análise antecipada e se programar, quando você for buscar um imóvel, né, você já está com tudo aprovado, você consegue definir o imóvel depois que está tudo certinho, tudo aprovado para a Caixa, vale muito a pena. O Eric, outra coisa que eu acho legal, que é importante ressaltar, é a consulta do score, né? Que poucos clientes fazem ali a consulta. E no próprio site do Serasa é gratuito, você faz um cadastro ali, é super fácil, e ali você consegue consultar como é que tá o teu score. Então, dependendo da pontuação, se estiver muito baixa, você não consegue fazer a contratação de um financiamento, né? Então, é importante que o score também esteja legal. E o que vai aumentar o score, né? O relacionamento com o banco. Às vezes a pessoa tem só uma conta corrente lá, sei lá, uma conta poupança no Nubank, por exemplo. E não vai ser muito relevante ali para o financiamento imobiliário, né? É legal que abra uma conta corrente na Caixa, que comece a movimentar, que isso também tende a melhorar ali a pontuação do score. Bem lembrado, porque o que acontece? Tem cliente que é ligada nessas questões de meu score tá 820, meu score tá 850, mas o que acontece? Quando a pessoa vai ser avaliada pelo banco, o banco também dá uma nota para o cliente. Então, assim, tem como reverter isso? Tem. É que a gente faz com muitos clientes, quando a pessoa vem, não aprovou porque não atingiu o rating mínimo, ou seja, a nota mínima do cliente. A nota exigida pelo banco. A nota exigida pelo banco. Então, assim, às vezes é uma pessoa que não tem nenhum relacionamento bancário com nenhum banco, só tem ali só o digital, e isso não puxa ali, e aí ele acaba tendo um histórico ruim de financeiro, né, de parcelamento em si. A pessoa fala assim, eu não tenho nenhuma restrição, mas também não tenho nenhum histórico de bom pagador nem de mal, mas não tem histórico, é ruim também. Então tem as duas questões, tipo assim, a pessoa ter muita dívida, muito comprometimento, e a pessoa não ter também é ruim. A gente já viu alguns processos que a pessoa não tinha nadinha de restrição e não aprovou. E a gente fala, puxa vida, não tem nada de restrição, por que não aprovou? E realmente é essa questão do rating, da pessoa ter uma nota muito baixa, mas é possível reverter. Nas vezes que a gente teve situação assim, o que precisou fazer? Se eu estou buscando um financiamento na Caixa, então, claro, eu vou fazer isso com a Caixa. Se eu estou buscando esse financiamento em outro banco, então eu vou fazer em outro banco. O que vai ter que fazer? Abre uma conta corrente, faz um cartão de crédito.
estreita o relacionamento. Sim. Se a pessoa fizer isso durante 60 dias, com cartão, com senha, tudo certinho, movimentando, se é trabalho de carteira registrada, seletista, faz a portabilidade de salário, recebe, né, o valor ali no banco, paga as contas, tudo que tá ali, vou pagar uma água, uma luz, o telefone, faz essa movimentação. Sim, porque também não vai adiantar só abrir e deixar a conta parada, porque não vai resolver nada, né? Não é só abrir, a pessoa tem que fazer a movimentação. Se a pessoa fizer a movimentação em 60 dias, eu posso garantir, todas as vezes que a gente precisou, todas as vezes, movimentou 60 dias, a nota fica diferente e a pessoa consegue um resultado diferente. Isso é bem bacana de divulgar, porque o pessoal acha assim, não aprovou, então deixa para eu tentar daqui 6 meses. Se daqui 6 meses ela não fez nada com a resposta negativa, de novo vai acontecer, porque não vai mudar a nota, o score não vai, a nota, o rating dela com o banco não vai mudar pelo fato dela tentar daqui 6 meses. Ela tem que fazer alguma coisa, e isso, se a pessoa tiver um correspondente, uma pessoa, às vezes a pessoa tem só um assessor jurídico, às vezes tem algum parceiro que hoje em dia, a avaliação de risco ela é sem custo nenhum. A pessoa só procurar um correspondente bancário, explica a situação, olha, tentei um financiamento, não aprovou, mas eu quero fazer algo para mim tentar. Daqui 2, 3 meses eu quero ser aprovada na Caixa. Então, tem como você fazer algumas estratégias que funcionam, que dão certo, são testadas e validadas, que eu acho que vale a pena sim. A pessoa não precisa desistir só porque não aprovou. Então, não aprovou agora, não deu certo para mim, mas eu quero saber o que eu tenho que fazer para mim conseguir daqui uns 3 meses avaliar e aprovar de novo. Então acho que isso é bem válido do pessoal relembrar de que tem como, né? Sim. E assim, outro fato que eu acho que é legal a gente comentar aqui é que em alguns casos vem para nós ali clientes para a gente fazer a aprovação que teve recentemente alguma dívida com alguma instituição financeira, seja ela Caixa, Santander, Bradesco, tanto faz a instituição, e às vezes o cliente acha que não vai aprovar, mas ele indo lá, fazendo a negociação, muitas das vezes o gerente, ali, o responsável pela conta do cliente, ele consegue fazer um comando interno para que a gente consiga liberar o crédito. Em alguns casos é reversível, então eu acho que é legal também a gente comentar sobre isso, que às vezes o cliente acaba achando, eu acabei de fazer ali o parcelamento da dívida, acho que não vai resolver nada, mas em alguns casos sim é possível a gente conseguir reverter e o cliente conseguir a contratação do crédito. Inclusive, nós tivemos um caso recente aqui na Araucasa, que foi acho que um case super de sucesso, cliente, inclusive um cliente meu, a gente começou a atender ele ali dia 16 de dezembro, ele tinha recém pagado uma dívida. Quando o pessoal ali, os correspondentes foram passar a ficha dele para aprovação, trave, tinha uma pendência no registrato. Então a gente correu, pegamos toda a documentação que a Caixa exigiu ali para aquela aprovação e nós conseguimos transformar o condicionamento em aprovação. E assim, deu o quê? 30 dias, desde um processo até o final do outro. Então, internamente, claro, a gente mexeu tudo que nós podíamos, né? Fizemos tudo que estava dentro do nosso alcance, que nós sabíamos que ia dar certo. E a gente conseguiu aprovar o cliente agora já vai assinar com a construtora e a gente conseguiu reverter. Então, é possível. É possível. É possível, esse cliente, a gente brinca, foi correria, a gente foi com o cliente no banco onde era dívida para ajudar, a gente correu, a gente foi atrás, e realmente a nossa intenção era mudar o status de condicionado para aprovado, e a gente conseguiu fazer. Valeu a pena o esforço. Valeu a pena o esforço, eu acho que assim, a melhor parte é a Erika ligar, tá aprovado, nossa! Tanto pra nós quanto pro cliente, né? Acho que não tem sensação melhor. Nossa, principalmente assim, que é um cliente que a gente tava ali naquela correria, naquela luta, vamos aprovar, o que precisa fazer, o que precisa, que documento, qual assinatura, e busca assinatura aqui, busca assinatura lá. Mas assim, deu certo, isso que importa, né? Então, eu acho que a grande vantagem quando você busca um lugar sério para você fazer o seu financiamento e você saber que você vai fazer o processo do início ao fim no mesmo lugar, não tem preço. Eu acho que é uma coisa que... E é importante ser uma confiança também, né? Porque assim, a pessoa... Você tem que ter alguém que brigue por você.
não adianta só, e outra, você não é só a questão de brigar e de ir atrás, porque tem algumas ferramentas, tem coisas que não dá para só o correspondente fazer, ele tem que ir lá na agência, conversar com o gerente, abrir um chamado, mandar comprovante, tem alguns procedimentos, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas se for um parceiro legal, se for alguém da sua confiança, ele vai brigar até o último minuto, porque assim, tem alguns clientes que quando começa a ficar muito complicado, é muito fácil, muito simples, condicionou, resolve aí, e depois você revolta. Gente, não é simples, a gente tem experiência com isso, então nessa hora faz muita diferença você ter uma pessoa da sua confiança para te ajudar. No caso da Dani, a Dani foi até no banco com a cliente para conversar com o gerente, para falar o documento que precisava. Então assim, nessa hora é muito importante você ter uma assessoria adequada para te instruir, para você, para falar, para orientação correta, né? E isso, orientação correta garante financiamento, sim. Pode falar que não, mas garante, com certeza garante. E essas mudanças que vêm acontecendo aí na Caixa Econômica em questão de financiamentos, vocês acreditam que impactou o mercado imobiliário? Bom, acho que a Diana tem mais no dia a dia, né? A Diana está ali na ponta mesmo, fazendo as aprovações de pasta, né? A Caixa alterou as cotas, né, de financiamento. Sim. Então, assim, antigamente financiava 80% e agora é 70%. Isso impacta diretamente no valor, no poder de compra do cliente. Antes o cliente conseguia financiar 80%, então só com 20% de entrada, e agora ele precisa ter os 30%. É claro que quando a gente fala das alterações, o pessoal generaliza, né, coloca como se, a Caixa alterou. Só que assim, pensando que assim, a Caixa, o Minha Casa Minha Vida ali, o faixa 1 e o faixa 2, que é para o pessoal baixa renda, não teve essa alteração. Continua ali para o pessoal, quando eu falo baixa renda ali, o faixa 2, né? Para quem tem renda até 4.400, ainda vale a regra antiga. Sim. Consegue financiar 80%, tem uma taxa de juros diferenciada no programa Minha Casa Minha Vida. Mudou a alteração na onde? No faixa 3, que são pessoas que ganham acima de 4.400, né? Isso falando dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E aí tem a questão assim, o limite sempre foi 8.000. Então quem tem até 8.000 de renda e é o único imóvel no nome, consegue comprar no programa Minha Casa Minha Vida. Mas se a renda familiar for acima de 8.000, automaticamente ele está fora do programa. Ele tem renda acima de 8, então ele já não se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, mesmo que seja o primeiro imóvel. Então aí a gente tem lá uma linha de crédito chamada SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nesse sistema, a pessoa não tem limite ali, a pessoa pode ter renda maior, consegue fazer o financiamento. Claro, são taxas de juros diferentes e teve alteração, né, com essas alterações que teve agora na Caixa, com relação à alta da Selic. Então não foi só a Caixa, né, todos os bancos teve alterações na taxa de juros e isso acabou que aumentou a competitividade entre os bancos, né? Então isso é nítido, assim, a gente vê que deu uma acirrada ali na concorrência dos bancos para esses clientes com renda mais alta, né? Mas, em contrapartida, a Caixa também liberou recentemente, né, o procotista, né, Diana, que você tá na ponta, aí você sabe bem como que é a procura pelo procotista. Explica um pouquinho pro pessoal sobre o procotista. Sim. Então, eu acho legal é que a Caixa ela tem várias modalidades de financiamento imobiliário, né? Então, por exemplo, o cliente lá que ele se enquadraria no FGTS, porém a renda dele ultrapassa, é um cliente que a gente consegue enquadrar ali no procotista. Essa modalidade de crédito é para imóveis novos, né, Érica, que a Caixa liberou. Imóveis libera de empréstimo até 80% e não tem limite de renda. E é uma taxa bem vantajosa, né, levando em consideração a taxa ali do SBPE, que está entre 10,5% quase 11%, né? Então, ali no procotista vai pagar em torno de 8,5% por aí, né, 8,6% no máximo. Então, ela é uma taxa de juros mais vantajosa, né? E dependendo ali do perfil do cliente, a gente consegue enquadrar dentro do procotista. Então é uma linha de crédito bem interessante, né, que a Caixa retornou aí com esses recursos. Então agora todo cliente ali que a gente não enquadra no SBPE e que dá para enquadrar no procotista, a gente nem esteja que cancelar, a gente cancela e muda para o procotista, né? E uma coisa que é bacana, que eu acho que fez muita diferença, claro que é um recurso, a gente fala assim, o procotista, ele vem ali como se fosse a fada
fada do ano, né? A gente sabe que ele não é um recurso que vai durar o ano inteiro. Todo ano tem isso, né? Então, só que assim, para quem tá agora procurando imóvel, para quem já tem um imóvel definido, gente, não pode desperdiçar essa chance de jeito nenhum. Porque você ter a opção de financiar 80%, tanto na saque quanto na price, né? A 8,6 ao ano é uma taxa muito baixa. É claro, tem as exigências, né? O Procotista, ele é uma linha que usa recursos da FGTS, e daí tem algumas regrinhas básicas que acho que é importante falar, né? Fala pra gente aí as regras do Procotista que precisa ter para enquadrar. Uma delas é que precisa ter o FGTS ativo, né? Ou se não tiver ativo, tem que ter pelo menos, no mínimo, 10% ali do valor do imóvel, né, Érica? E lembrando que também tem um limitador ali de valor do imóvel, então a gente consegue encaixar nessa modalidade imóveis até 500 mil, né? Isso que você falou é bem importante, que a maioria não sabe. O pessoal pensa que para cotista, a pessoa tem que estar com a carteira ativa, tem que estar com o CLT, né? Tem que estar trabalhando com registrado, pelo menos um dos compradores, né? Se for casal. E uma coisa que o pessoal fala pouco, na verdade, não basta ser só se a pessoa não tiver ativo e se ela tiver 10% de saldo, tipo 10% do valor do imóvel em saldo de FGTS, mesmo que ela não esteja trabalhando registrada, ela consegue a carta para cotista por causa dos 10%. Sim. Que acontece. E outro detalhe é que também não pode ter imóvel no nome, né? Uma das regras. Bem importante esse detalhe. Importantíssimo. Não pode ter financiamento ativo. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu tenho um imóvel lá em São Paulo e eu tô comprando agora em Araucária. Então, assim, se o imóvel de São Paulo fosse quitado, ok, porque daí agora ele tá morando e trabalhando aqui, então tudo bem. Mas se for financiamento ativo, não importa que seja em São Paulo ou na Bahia, ele não vai conseguir fazer no Procotista por causa do financiamento ativo. E daí, nesse caso, é um financiamento ativo por CPF e para ter o direito de usar a carta Procotista. Sim. A pessoa, hoje, uma das regras também que a gente esqueceu de mencionar, uma das regras que mudou em novembro do ano passado, é a questão do financiamento ativo. Até meados do ano passado, a pessoa tendo renda comprovada para pagar 2, 3 financiamentos, a pessoa podia ter na Caixa. Quantos financiamentos a renda permitisse, claro, né? E aí, com a alteração de regra, o que acontece? A pessoa tem que ter só pode ter um financiamento ativo. Isso estou falando para as regras de financiamento normal, só não aplica ali para empreendimento na planta e os imóveis de leilão da Caixa. Aí também são 2 exceções que tem. Mas tirando isso, o imóvel novo, o imóvel usado, se a pessoa já paga um financiamento na Caixa, ela não consegue fazer na Caixa. Em outras instituições ela consegue, mas na Caixa ela não consegue fazer um segundo financiamento. Isso também foi uma das alterações que impactou bastante, teve bastante impacto na questão da escolha dos compradores, nas definições de financiamento. Daí acaba que os clientes que não conseguiram financiar na Caixa, acaba que foram para outros bancos, né? Então isso deu uma certa competitividade bem alta, né? O que a gente pode esperar agora de tendências para 2025, nessa mudança de mercado imobiliário? Coisa boa, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que vai ser uma tendência que vai beneficiar todo mundo, eu acredito, é a questão do processo digitalizado. Porque assim, hoje, o Itaú já tem processo digitalizado, o Bradesco também é um sistema digitalizado, e a Caixa também já tem processo digitalizado, mas eles têm no formato quando é empreendimento. Aí você tem o contrato digital, assina tudo digital, e assim, é uma facilidade tão grande, só que a gente não tinha ainda não tinha essa opção no imóvel individual, que é o imóvel pronto, né, imóvel novo e tal, e isso esse ano com certeza é o ano que vai ser, isso vai abranger agora o processo digitalizado também individual. Eu acho que isso vai ser um excelente avanço. Vai trazer muita agilidade, né? Vai. O cliente poder acompanhar o processinho dele ali, porque assim, em algumas etapas ele já consegue, mas não é tão preciso quanto no digital. Então eu acho que vai ser assim um avanço enorme, tanto para quem faz o processo, a segurança de quem assina,
a questão da agilidade para assinatura de contrato, na hora do agendamento. Claro, não estou dizendo que a gente não vai ter, porque tem aquele cliente que gosta do contato de vir aqui, assinar, a gente também gosta de ter esse espaço, um espaço para assinatura de contrato e tal, para fazer um fechamento com o cliente, mas para aqueles clientes que não têm tempo, é naquela correria, e aí só manda documentação. Então, assim, agora a gente vai ter uma forma de fazer isso tudo totalmente pela plataforma. Sim. Então vai ser muito bacana. Eu acho que até pra gente que trabalha ali nos bastidores do financiamento vai facilitar muito, porque às vezes a gente acaba perdendo prazos, porque o cliente talvez tenha outro compromisso, tá em viagem e acaba que não pode vir presencialmente no escritório assinar, né? Então, dessa forma o cliente vai ter a possibilidade ali de assinar aonde ele esteja, né? Então vai ser realmente vai tornar isso bem ágil aí o nosso processo. Sem sombra de dúvidas, hoje o mundo tá muito digital, né? A gente sempre vem falando todo podcast o quanto pós-pandemia, né? Por mais que a gente já tá um tempo aí pós-pandemia, o quanto cada vez mais tudo é digital. Sim. Tudo é digital e acaba facilitando mais. Tem mais alguma tendência, mais alguma coisa, mais alguma novidade que pode vir aí por esse ano, que a gente pode esperar com relação a talvez aprovações? Alguma análise de crédito diferente, mudanças de taxas? Eu acho que, assim, com essa questão, tipo assim, pensando no cliente em si, tem clientes que vêm que ele já entrou no simulador, ele já fez simulação, ele tem mais ou menos uma ideia, ele sabe até quanto que vai liberar de financiamento, mais ou menos, mas assim, e tem cliente que vem totalmente cru, né? Não sabe nada de taxa nem de parcela. Então, assim, eu acho que uma grande tendência como tá tendo essa questão da digitalização, o cliente vai conseguir já fazer o simulador. Ali mesmo no simulador ele pergunta se você quer fazer alguma proposta, se você quer dar sequência. Tem alguns bancos que já tem essa parte da pessoa, assim, você quer mandar para análise, você quer mandar para aprovação. Então eu acho que isso é um grande avanço. Essas linhas de modalidades, então a gente fala assim, hoje a gente teve ali a taxa Selic está bem alta, então assim, tá dando uma abertura também para esses financiamentos híbridos, né? Que daí não fica só com a taxa fixa, então ela fica ali, por exemplo, a Caixa mesmo tem uma opção que é com crédito poupança, então você tem uma taxa variável, você tem uma parte fixa e uma parte variável, e isso faz toda a diferença. Então, assim, quando for analisar o financiamento, analisa direitinho, citar todas as opções, porque assim, ó, gente, uma simulação bem feita pode salvar um negócio. O mesmo imóvel, você pode ter mais diminuição de taxa de juros. Então, assim, a questão, até para os corretores na hora de fazer, então, assim, perguntem, sabe? Perguntem se é casado, se não é, se tem FGTS, se não tem, se tem dependente, se não tem, para conseguir encontrar a melhor solução para o comprador. Sim. Porque às vezes a gente tá ali, o pessoal faz poucas perguntas ou só data de nascimento e tal, e já vai fazendo simulação. Às vezes a pessoa tem uma renda complementar e não falou, mas ninguém perguntou. Então, assim, acho que nessa hora a gente tem, o atendimento tem que ser de uma forma, se colocar no lugar da pessoa. Então, assim, quando a pessoa vem para fazer uma simulação, meu olerite é 3.400. Então, a pergunta, olha, você tem mais de 3 anos de FGTS, você tem mais de 3 anos de conta, explicar, porque assim, eu vejo, não sei, acho que a Diana também sente isso, o pessoal confunde, porque eles acham que tem que ter 3 anos nesse emprego que tá. Isso é verdade. Né? Não então, necessariamente, assim, né? Então, assim, e aí tem que explicar, não é 3 anos nesse emprego, somando desde o primeiro emprego da pessoa até agora, se ultrapassa de 3 anos. Normalmente quando a gente faz a pergunta, ela fala assim, não tem, assim, somando todos os seus registros em carteira. Não, daí passa, tem quase 10 anos de registro em carteira, né? Então é uma coisa assim, toda vez que a pessoa fala assim, meu Deus do céu, se eu não tivesse feito esse comentário, ela ia falar pra mim que não, e assim, tem muita gente que não sabe por que a gente pergunta, né? Por que a gente pergunta se a pessoa tem mais de 3 anos de FGTS?
Gente, no programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, para quem tem renda até 8 mil, se a pessoa tem mais de 3 anos de FGTS, vamos contar, 0,5% de desconto. Na taxa, né? Na taxa, é um descontão, gente. Isso se você considera ali, se a pessoa ia pegar 6,5, ela pega 6. Se era 6, ela pega 5,5. Se era 4,5. Então, assim, é 0,5% E assim, levando em consideração a taxa ali e a parcela em longos anos, é uma diferença bem considerável. Faz muita diferença. A questão da pessoa entender também o que é o ter dependente. Em alguns casos não é só a questão de ter filhos. Às vezes a pessoa, eu tenho uma irmã que mora comigo faz anos, e então assim, tem a questão do dependente quando é filho, tem a dependente quando é um parente próximo que não tem renda, claro, e mora no mesmo endereço. Às vezes a mãe mora no mesmo endereço. Então assim, essa parte de ter um bate-papo mesmo, de entender como que é a situação atual da pessoa. Se ela realmente mora sozinha, ou se ela mora com o pai, mora com a mãe. Então eu acho que assim, tem que ter essa conversa, esse bate-papo, porque assim, quanto mais informação a gente souber, e às vezes o próprio cliente também, quando a pessoa não conhece muito o analista, né, eles ficam meio receosos de passar a informação. Mas por isso que eu falo, é o ideal você conhecer uma pessoa da sua confiança na hora de fazer esse tipo de análise, porque quanto mais informações, quanto mais assertiva for as informações, a simulação vai ser exatamente como esse financiamento. E eu vejo assim, o que acontece? O pessoal vem fazer uma simulação e aí assim, no Olerite, a renda dele bruta é 3.900. Mas aí líquido, ele recebe 3.200. Aí você pergunta assim, qual que é a tua renda bruta? 3.200. Então, mas é no Olerite, né? Mas não é isso mesmo. Aí a gente faz toda a simulação, faz todo um preparo, o corretor vem, faz simulação e tudo. A hora que vem a documentação definitiva para aprovação, porque assim, é o documento que faz a aprovação, precisa mandar o RG, o CPF, ou a CNH, tem que mandar o comprovante, um Olerite para a gente usar para análise, né? E aí o que acontece? O pessoal traz, aí a hora que chega lá, 3.900. Gente, quando a gente está falando de programa, a não ser no SBPE, que é quando a gente está falando de renda mais alta, né? Mas no programa Minha Casa Minha Vida, muda muito. Sim. E assim, quando o pessoal não assustar também, quando o correspondente fala assim, ó, manda para mim os seus 2 últimos olerites. É importante mandar. Por quê? Se você tem ali 2 olerites, se a pessoa tem uma renda variável um pouquinho, esse mês ele teve um pouquinho mais de comissão e o mês passado ele teve menos. Como a gente pode escolher nos últimos 60 dias um ou outro, que nós estamos agora no mês de fevereiro. O correspondente vai poder escolher ou o olerite de janeiro ou o olerite de dezembro, né? Então assim, dependendo, essa escolha vai mudar totalmente ali a taxa de juros da pessoa, o tanto que vai liberar. Então nessa parte é importante o cliente entender o porquê que tem que enviar quando o correspondente pede e o correspondente tomar o cuidado, né? De fazer a análise, falar, esse aqui libera tanto e esse aqui libera tanto, para poder fazer a escolha. Sim, essa análise de perfil de cliente é crucial. Até esses dias atrás chegou para nós uma situação que o cliente apresentou um olerite, a gente fez a aprovação dele e condicionou, ou seja, não liberou o que ele precisava e o cliente tinha uma renda que ele não comentou com nós, que era um benefício, ele era pensionista. Então, se a gente soubesse, a gente tinha incluído essa renda, né, que teria liberado mais para ele e a gente não teria o transtorno ali de ter o condicionamento, porque aquela renda a mais que ele tem daria certo ali para a gente conseguir aprovar o valor que ele precisava. Então, às vezes acontece também do cliente ter a renda ali e acabar ocultando, sendo que precisaria, né? Então, às vezes acontece também. Acho que eles têm que entender que o correspondente, nesse caso, é o melhor amigo do cliente. Sim. Então, assim, tem que passar todas as informações, porque assim, por mais que pode fazer alteração, pode, mas tem um limite de alterações. Tem um limite. Então, assim, meu Deus, não queima essa alteração com uma coisa tão boba. Poxa, um olerite de extrato de benefício do INSS.
iria aparecer depois lá na frente para o gerente de qualquer forma. Então, assim, essa parte o cliente realmente precisa ter alguém de confiança e realmente passar as informações sem ocultar. Ter a consciência, né? Que isso é muito importante ali na hora de acatar as informações para realmente fazer uma simulação bem coerente ali com o que o cliente realmente precisa, né? E dentro dessa parte de financiamentos, o pessoal tem muita dúvida entre as tabelas, né? E qual é a melhor para usar. Você podia falar um pouquinho, Diandra, quais são as diferenças ali? Porque nós trabalhamos hoje com as duas tabelas que são saque e price. E o pessoal muitas vezes fica um pouquinho na dúvida em qual é a melhor na hora do financiamento ali. Você pode falar pra gente quais são as vantagens, desvantagens? O que acontece? Ali na tabela saque, no comecinho ali do financiamento você vai pagar uma parcela mais alta, mas levando em consideração você vai amortizar o saldo devedor em menos tempo e mais rápido, né? Já na tabela price é o contrário, né? Você acaba pagando ali uma parcela fixa, né? Ela tem ali poucas variações ao decorrer dos anos, porém é mais demorado ali para você amortizar, né? Então acho que essas são as principais diferenças de uma tabela para outra. E a questão, assim, a vantagem da saque é para quem pensa em fazer uma amortização mais rápido, a saque é a melhor opção. E tem a questão assim, se a pessoa tem uma renda mais alta e não tem a pressão de ter uma parcela mais baixa, com certeza a saque é a melhor opção. Só que a price, em contrapartida, por mais que ela amortiza diferente, mas de repente, num primeiro momento, se a prioridade é uma parcela mais baixa, então como ela é fixa, então normalmente a tabela da price, ela tem uma parcela mais baixa. E a saque começa mais alta. Sim. Eu sempre costumo falar, se você conseguir se enquadrar, se tiver renda suficiente, se tiver renda suficiente, você conseguir contratar na saque, é muito mais saudável. É muito mais vantajosa. É muito mais vantajosa. Mas em alguns casos a pessoa fala assim, não, essa parcela vai ficar muito pesada. Daí a price acaba sendo uma opção, porque ela pesa menos no início, né? Ela vai pesar menos no bolso, ela amortiza de uma forma diferente, mas em contrapartida você já começa pagando uma parcela mais baixa. Então, às vezes, na questão da programação financeira, a price facilita. Sim, e é legal também para aquele cliente do Minha Casa Minha Vida que tem uma renda mais baixa, né, Érica, tem uma renda mais limitada ali, é um cliente que vai conseguir pagar melhor a parcela na tabela price do que na saque, né, então tudo isso a gente tem que levar em consideração ali na hora de contratar. Eu acho que os Minha Casa Minha Vida quase de 80%. Pelo menos uns 80%. Uns 80% escolhe a opção da price. Mas aí também a gente está falando de uma taxa de juros baixinha, né? Então aí realmente pesa a questão que libera mais financiamento e a parcela fica mais baixa, por mais que seja fixa. E uma coisa que eu penso, de falar assim, a pessoa fala assim, mas vai ser fixa, ou às vezes a pessoa faz a conta, né? A pessoa pega ali a parcela de R$800 e faz vezes 360, vezes 420. Se, puxa vida, mas aí eu vou pagar 3, vou pagar mais que 3 imóveis. Gente, presta atenção, gente, é muito sério isso. No histórico, se você olhar, no histórico imobiliário, se você for lá e conversar com seu pai, se você conversar lá com a tua mãe e perguntar quanto que ele pagou há 30 anos atrás no terreno onde vocês moram. Nossa. Gente... Isso é absurdo. Não, é absurdo. É comprovado. A valorização do imóvel, nós estamos falando de 7 a 9 vezes mais num período de 30 anos. Então, assim, gente, se a valorização é 7 a 9, então entende que é um excelente negócio fazer um financiamento. Mesmo que isso contando se a pessoa não quitar antes. Porque, em média, pelo menos a média da Caixa ali, é quitado de 8 a 12 anos. Sim. Os financiamentos. E assim, na hora que o povo faz a conta ali, mas é 30, 35 anos, a galera esquece que dá para amortizar, né, Érica? Então, ali, se de repente o cliente tiver o FGTS tiver registrado, ele consegue amortizar a cada 2 anos, né? Então, por exemplo, o cliente tem 10 mil lá de FGTS, amortiza no saldo devedor, com certeza vai diminuir longos anos aí do financiamento, né? Aproveitando que você entrou no FGTS, Diandra, como que funciona o financiamento com recurso de FGTS?
Porque agora, diante dessas questões de saque aniversário, empréstimo aniversário, como que funciona esse recurso? Assim, o que a gente tem observado aí nos últimos meses, com essa liberação aí do saque aniversário, dos empréstimos que a galera coloca o FGTS em garantia, mesmo que seja uma parte, né, Érica, o valor ele fica lá bloqueado, a gente não consegue usar. Até teve recentemente um cliente teu, inclusive, né, Dani? A gente ressarciu o FGTS do cliente, mas aí na hora de contratar deu erro, porque o cliente colocou o FGTS em garantia em um outro empréstimo que ele fez, então não conseguimos utilizar. Então, se fez também a opção lá do saque aniversário, também não dá para usar, né? Então, às vezes as pessoas acabam não se informando, vai lá, ativa o saque aniversário e aí na hora de ali comprar o imóvel não consegue porque o FGTS tá bloqueado, né? E às vezes é um valor pequeno. Às vezes é um valor pequeno, muito puxa pequeno. vida, eu usei tão pouco e aí fica bloqueado e aí não consegue utilizar o saldo. E esse cliente que a Diana tá falando é muito interessante, porque nós só descobrimos isso quando realmente foi rodar o contrato caixa, que já ia abater o FGTS. Porque a gente fez todas as pesquisas até então, tava tudo certo, tava disponível, tava, cor de rosa o mundo. Então, quando foi abater, a gente descobriu isso e o próprio cliente não sabia. Não sabia. Então ele fez o empréstimo, possivelmente, não posso julgar, dizer que a pessoa fez ou não de má fé ali com ele, mas ele não sabia. Então para ele foi uma surpresa também, não foi agradável, porque ele acabou gastando um pouquinho mais ali do que ele previa. Mas assim, quando o pessoal vai fazer empréstimo, isso é uma dica muito importante para o pessoal ficar bem ligado, porque muitas vezes o atendente que está fazendo o empréstimo, ele não vai te explicar quais são as consequências do uso do FGTS. Nesse caso, o cliente não sabia. Então, realmente, pegou todo mundo literalmente de surpresa, porque nem a gente esperava. Foi realmente ali, bem no finalzinho do processo que a gente descobriu. Catarina, então assim, as pessoas vêm de fora, e aí essa pessoa já tem um imóvel lá fora. Então, se ela tiver um imóvel lá fora, desde que o imóvel esteja quitado, ela consegue comprar um imóvel aqui em Araucária, na cidade onde ela trabalha e mora, que a regra do FGTS é assim, você pode usar desde que seja para um imóvel moradia própria, onde é o seu endereço residencial ou o seu endereço de trabalho, e que você não tenha financiamento ativo em outro lugar. Então, se você tem financiamento ativo lá, o outro imóvel não está quitado, aí você não vai conseguir utilizar o FGTS. E se de repente, eu já tenho um imóvel aqui. Quando a gente fala imóvel, né, gente, é casa, apartamento, não é terreno. Daí terreno é terreno, não é moradia, né? Então, de repente, eu já tenho um apartamento e agora eu tô querendo comprar, ou teve uma oportunidade, né, de uma casa e eu tenho um saldo lá de 50 mil de FGTS. Posso usar? Não. Se eu já tenho um imóvel aqui na cidade, no segundo imóvel, eu não posso utilizar o FGTS. Isso é regra. Aí o que acaba que a gente vai indicar para esse cliente é usar o que tem ali de saldo de FGTS para amortizar ali no novo financiamento dele, né? Ele vai ter que, antes dele comprar o novo imóvel, ele amortiza no financiamento antigo e depois ele compra o imóvel, porque a partir do momento que ele tiver dois imóveis, ele não tem mais direito de usar o FGTS. E, Diandra, quais as principais dicas que você daria agora para quem quer fazer um financiamento em 2025 aqui para a casa? Bom, eu acho que o primeiro passo, consultar o score ali no Serasa, como é que tá, se tiver baixíssimo, corre na Caixa, ou aqui com a gente mesmo, né? Poucas pessoas sabem, mas a gente é despachante e a gente pode fazer a abertura de conta corrente. Então, aqui no nosso imobiliária, a gente faz a abertura de conta, o cliente vem aqui, traz os documentos, a gente faz a conta corrente, dependendo ali do relacionamento, às vezes pode liberar um cartão de crédito e o cliente ali já começa a movimentar a conta, desbloqueia o cartão. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, para quem quer criar um relacionamento para poder fazer um financiamento imobiliário. Isso são dicas muito importantes, porque, como as meninas falaram anteriormente, tem muitos casos aqui dentro da imobiliária de clientes que tiveram a primeira reprovação e indo por essa linha a gente conseguiu reverter
de reprovado para aprovado. Então, assim, isso é muito importante. Você vir num lugar de confiança, que você consiga fazer todo um processo para justamente assim, ó, iniciei aqui, vou terminar aqui, você sabe que você está bem estruturado, está bem orientado, pode ser que não seja no primeiro mês, mas no segundo vai ser, a aprovação vai vir. Então, isso é muito importante. E assim, uma dica para o pessoal que está pensando em comprar imóvel, que ainda não comprou, vale a pena procurar um especialista, faz uma análise de crédito antecipada, análise com a Caixa vale por 180 dias, é 6 meses, então assim, dá para já fazer uma avaliação, né? Sem custo, né? Lembrando que não tem custo nenhum. Claro, depois se contratar vai ter as taxas de contratação e os impostos que tem que pagar, mas assim, é uma forma de se programar. Daí a pessoa faz a aprovação e você tem como se programar, tá? Liberou para mim 280 mil, então assim, se eu estou comprando um imóvel de 380, eu sei que eu tenho que ter 100 mil de entrada, eu tenho 50 mil de FGTS, então eu sei que eu tenho que conseguir mais 50. Poxa, eu não tenho mais 50, mas assim, eu não achei o imóvel ainda. Então, isso é uma compra programada. A pessoa tem um tempo ali para correr atrás do recurso. Claro, depois que está aprovado, é só manter ali o nome em ordem, não ter nenhuma restrição. E assim, né, é legal até para consultar como é que tá o endividamento, a nota com o banco, né, e dependendo como que tá essa análise, a gente consegue trabalhar ali com o perfil do cliente, né, de repente não deu agora, mas daqui 3 meses vai melhorar a pontuação, aí vai liberar mais crédito. Então, tudo isso a gente tem que se organizar aí com os clientes, por isso que é tão importante fazer essa organização antes, né. Eu acho que tem que ficar uma dica importantíssima, o pessoal não fazer o inverso. Porque o que acontece? Quando o cliente é aprovado, faz a avaliação antes, às vezes não aprovou o que ele queria, às vezes aprovou uma parcela menor, mas ele ainda não escolheu o imóvel. Então ele tem 2 opções, ou ele se adapta, escolhe um imóvel de valor menor, ou então ele pode conversar com o pessoal que está atendendo ele e falar assim, tá, o que eu posso fazer para eu melhorar essa minha avaliação? Gente, a gente já fez muito isso. Às vezes a pessoa, quando você vai fazer a avaliação, e isso é geral, né? A avaliação do banco, ele puxa ali, a base é o SCR, lá, o extrato do Bacen, que puxa no registrado. Ele tem 2 meses de atraso. Então, a gente está falando agora, é um financiamento agora em fevereiro, aprovado agora, e a base dele é as contas da pessoa lá de dezembro. Então, assim, é muito importante que, de repente, a pessoa neste momento aprovou, mas condicionou por quê? Tem vários motivos. Então, assim, aprofundar, saber por que não aprovou, por que aprovou menos a parcela, por que condicionou nessa questão. Então, assim, tem como resolver. E ainda assim, tem alguns casos que o pessoal fala assim, não, mas eu já quitei meu financiamento. Tá, mas você quitou quando? Eu quitei em janeiro. Entende que se eu aprovar ele agora, eu posso aprovar para eu saber a nota dele, para ver, mas vai puxar aquele financiamento, o que eu tenho que fazer? Então tá, nós vamos abrir tua conta, você já vai movimentar e em março eu vou atualizar essa avaliação e vai aprovar. É um fato, gente, isso aí a gente leva de experiência, porque às vezes quando a gente fala assim, ó, espera virar um mês que vai aprovar. Aí eles ficam olhando assim pra gente. Como assim? O que tem a ver, né? É literalmente na prática. Quando a aprovação foi condicionada por questão de comprometimento de renda e o cliente realmente quitou no mês seguinte, é só esperar o sistema se comunicar, entendeu? E atualizar a base de dados que vai aprovar. Então, assim, quando você faz isso, na hora que o imóvel está pronto, na hora que o vendedor já está esperando, quer assinar o contrato logo, quer receber, fica toda aquela pressão. Agora, se você se programa, se você faz a avaliação antes, você ganha tempo, você ganha tranquilidade para você resolver se era uma questão de pendência que estava puxando. Você tem tempo para resolver isso. Então, eu acho que fica essa dica importantíssima do pessoal levar assim e falar assim, não, olha, então eu vou procurar alguém, eu vou fazer a minha avaliação primeiro e depois eu vou encontrar o imóvel adequado para mim, para ficar mais tranquilo
E aí você tem tempo para fazer isso. E assim, é importante, né, não desistir no primeiro não, né, Érica? Porque às vezes, dependendo do lugar, não deu certo, reprovou, não tem o que fazer. Mas na verdade, se a gente trabalhar bem com o perfil do cliente, é reversível, né? A gente consegue a contratação. Então é importante também que os clientes não acatem no primeiro não, né? A gente atende, às vezes, os clientes aqui, que falam assim, não adianta. Na caixa não aprova pra mim, eu já tentei várias vezes. Não é pra ser, é o que a gente mais escuta. Eu falei assim, peraí, não é pra ser como? Você foi aprovado quando? Eu fui aprovado no ano passado, daí não aprovou. Tá, e você fez o quê? Nada. Aí eu tentei em dezembro de novo e não aprovou de novo. Então não adianta, não tem como tentar. Aí eu falei assim, poxa vida, se você tivesse lá em maio, tivesse abrido uma conta, feito um relacionamento com um banco onde você quer, porque querendo ou não, a gente está falando de são empréstimos, né? De 200, 280. Sim. Então, a análise do rating do cliente, a nota, é importante ser uma nota alta, que fique dentro dos parâmetros que o banco espera. Só que se a pessoa foi lá, fez a avaliação, reprovou, aí daqui 6 meses ele tenta de novo, não vai mudar a nota dele se ele não fizer nada. Então, acho que assim, é importante assim, quando teve o primeiro não, ou reprovou, eu já tive muita situação de negativa, de estar reprovado, financiamento negado, não aprovou, o cliente não tem o rate mínimo, cheio de problemas, o que a gente fez? Então tá, vamos lá, abrimos uma conta, assim que libera cartão, vai, faz o cartão, faz a portaria de salário, e assim, é o relacionamento, você vai montando um relacionamento forte com o banco e automaticamente, dali 90 dias, eu vou tentar a aprovação e vai aprovar. É certo, de fato. Sim, por isso que é tão importante a procura de um profissional competente, né, ali para te dar as orientações corretas, né. Até a gente teve uma cliente na Érica que foi sofrida, a Fabiane, foi, voltou, reprovou, sei lá, 1000 vezes, aí por último agora a gente conseguiu reverter, então é uma cliente que a gente tá trabalhando desde o ano passado, uns 6 meses, muito provável, né. A gente não desiste. A gente não desiste, essa é a palavra, né. Não desiste, a gente realmente luta assim por cada passinho a gente luta, porque realmente a gente fala, né, a gente tá lidando com o sonho das pessoas, né, então assim, faz muita diferença, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu precisava muito de uma parcela diferente, então aí a gente vai, estuda uma possibilidade, tenta aqui, vê o FGTS, se dá para usar, então assim, esse cuidado aí de estar analisando todas as possibilidades e procurar uma solução que fique boa para o cliente, que fique no que ele espera, sabe? Então, acho que isso, assim, tenho o maior orgulho de falar, assim, que a gente fala assim, olha, se a gente só vai falar que não dá se a gente tiver testado todas as possibilidades mesmo, daí sim eu vou falar, mas antes da gente testar todas, a gente não vai desistir de jeito nenhum. Sim. Diandra, muito obrigada por aceitar falar um pouquinho com a gente sobre financiamento, tirar a dúvida do pessoal, né? Que acho que quando a gente fala em financiamento, todo mundo às vezes fica um pouquinho até bugado, que fala, meu Deus, será que vai, será que não vai? Todo mundo fica com uma expectativa enorme, então muito obrigada. Sim. Com certeza o pessoal vai esclarecer todas as dúvidas possíveis. Sim. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada foi um prazer e a gente está aqui à disposição para ajudar os nossos clientes, né, Érica? No que for possível e impossível, a gente faz acontecer. Então, foi um prazer participar. Obrigada. Um prazer mesmo ter você aqui. Tenho certeza obrigada. Que hoje vai ser, assim, um esclarecimento bem grande, assim, dos seus clientes que têm muitas dúvidas, que dúvidas sempre tem, né? Sempre. Até porque são muitas regrinhas, né? Sim, então, não tem como o cliente saber uma por uma, né? Então... É verdade. Pessoal, não esqueçam de deixar o like pra gente, seguir as redes da Araucasa em todos os canais digitais, compartilhar com os amigos, indicar os amigos também para comprar, que com certeza estarão em boas mãos. Boa noite e até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau.